Olá, família do Axé, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui todos nós estamos muito bem, sempre com a proteção e a paz de meu pai Oxalá Oxaguiá. Vou me apresentar rapidamente para aquele irmão de Axé que está chegando hoje aqui pela primeira vez. Foi o pai Marcelo de Oxalá, foi o dirigente do Espaço Tio Chico da Bahia e o administrador desse nosso canal. Qual é o conteúdo hoje? Hoje o pai está trazendo mais uma aula gratuita do jogo de búzio, jogo Elite Logo, tá? Então, hoje falando sobre o quê? Falando da caída que leva o nome de caída Opolé, de uma importância, assim, sabe, enorme para o jogo. Tem como você abrir um jogo Elite Logo sem a caída Opolé? Eu não sei como, não vejo como. Lógico que não tem como, ok? É sobre isso e muito mais que o pai vai trazer, tá bom? Para esse conteúdo. O pai vai chamar a vinheta e sem mais demora, já vamos entrar para dentro do conteúdo, ok? Vamos lá, família do Axé? Vamos conversar um pouco sobre a caída Opolé, tá? E a sua importância dentro do jogo de búzio, jogo Elite Logo. O pai já trouxe aqui para vocês vários vídeos, inclusive aulas gratuitas sobre o jogo Elite Logo. E o pai já falou que o meu método de jogo, minha técnica, são 10 caídas. E o pai divide as 6 primeiras na primeira parte e as últimas 4 caídas na última parte, ok? Totalizando 10 caídas. Por isso que o jogo do pai leva, no mínimo, 1h30 a 2 horas, tá? De duração. Nessa primeira parte do jogo, onde tem essas 6 caídas, a primeira caída tem que ser obrigatoriamente a caída que leva o nome de caída Opolé. E o pai vai explicar o porquê. Porque, na verdade, ela é uma caída de uma importância, assim, porque é uma caída que, na verdade, é uma pesquisa que é necessário ser feita para iniciar o jogo. Você vai pegar os 16 búzios, vai ralar e vai lançar. Para identificar com essa caída Opolé 3 aspectos. Então é uma pesquisa primordial. Apenas uma única caída onde tem 3 respostas fundamentais para a abertura do jogo, com importância do início do jogo até o fim do jogo, tá ok? Então, vamos à ideia principal de qual é o primeiro apontamento dentro da mesma caída, que é a caída Opolé. É quando você rala os búzios, lança e faz a leitura dos búzios abertos, trazendo o Odu transitório atual naquela caída, lendo os búzios abertos. Esse Odu ele é de suma importância para o jogo perante o consulente, pois esse Odu é chamado de Odu que está com os pés no chão. Ele é o Odu regente do jogo. Pronto. Aqui foi feita a primeira confirmação dentro da mesma caída, caída Opolé. Depois você vai fazer o jogo de confirmação, e aí vai depender da técnica do método de cada olhador, para confirmar com o Bara Oxeturá qual é o orixá regente do jogo, dentro dos caminhos daquele Odu sendo apontado como Odu transitório atual. Entenderam? Você vai fazer o jogo de confirmação e no jogo de confirmação vai apontar qual é o orixá nos caminhos daquele Odu regendo o jogo daquele consulente, daquele cliente. Pronto. Então você já tem 2 formatações, você já tem 2 confirmações dentro de uma única caída. Olha a importância dessa caída. Tá? Por isso que o pai diz que não tem como você abrir um jogo de búzio, um jogo Elite Logo sem essa caída Opolé. Então, agora você já tem o quê? O Odu
que está com os pés no chão, regendo o jogo daquele consulente. E ele, dentro dos caminhos dele, foi trazido o orixá regente do jogo. E esse Odu, regente do jogo, e esse orixá regente do jogo, ele é regente do início até o fim do jogo para aquele consulente, para aquele cliente. Ok? Agora vamos para a terceira confirmação dentro da mesma caída que se chama caída Opolé e é a primeira caída do jogo Elide Logum. Só que antes o pai vai pedir aqui o quê? Aquela palavrinha que o pai dá com vocês sempre no meio do vídeo. Antes de mais nada o pai faz o que? O pai agradece por todos que já são inscritos. Pede para que deixe o joinha. Deixa aqui seus comentários, suas observações, suas perguntas, tá? O pai está respondendo. E vamos compartilhar esses vídeos com os colegas de axé que vocês sabem que vai reforçar esse assunto. O pai agradece. Agora, para aquele irmão que ainda não se inscreveu, aqui tem uma sinetinha escrito inscreva-se. Coloca o dedinho aqui, aperta e vem fazer parte dessa família de axé. Estamos aqui esperando vocês, tá? Venha nos ajudar a manter esse canal no ar. O pai agradece, tá bom? Vamos para dentro do conteúdo. Então, vamos agora à terceira confirmação dentro da mesma caída que se chama caída Opolé. Que é o quê? Confirmar agora com Bara Oxeturá. Com o que você vai confirmar? Vai depender da técnica no método de cada olhador. Você pode confirmar essa terceira confirmação com o jogo de confirmação, que é o jogo de 4, jogo Alácia, também esse é o nome, jogo de Omerim, também esse é o nome, jogo do Bara Oxeturá, também esse é o nome, mas também pode utilizar amarração de íbolo, tá? Para confirmar se naquela linha do tempo, naquele exato momento, o consulente está em Irê, no positivo, na boa sorte, nos caminhos abertos, ou se está em Osobo, ou Ibi, que significa justamente o contrário, não é isso, gente? Má sorte, caminhos fechados, negatividade, perante o jogo, naquela linha do tempo, naquele exato momento, com o jogo se abrindo para ele. Porque nas rezas que a gente sempre faz antes do consulente chegar, nós fazemos várias rezas de abertura, utilizando inclusive o nome de batismo do consulente, usando a sua data de nascimento e usando o nome de batismo da mãe do consulente, justamente para o quê? Abrir o jogo, individualizando o jogo para aquele indivíduo, para aquele consulente, para aquele cliente. E uma dessas rezas de abertura, a gente faz a reza de destravar o ori do consulente, para que o ori do consulente seja próspero para ele próprio perante o jogo. Traga o que aquele consulente, aquele irmão de axé que está do outro lado da mesa, no meu caso vai estar do outro lado do celular, porque eu fiz muitas consultas, muitas mesmo, presencial, hoje não mais, tá? Todas as minhas consultas são chamadas de vídeo. Dá certo? Dá, e o pai assim embaixo. Então, para que seja desperto o ori, e o ori seja próspero em toda a duração do jogo. E ali, nessa confirmação, que você vai ter um entendimento de como está aquela pessoa através do próprio ori, se ela está no Irê ou no Osobo perante o jogo. Então, são 3 confirmações que você tem de uma importância grandiosa dentro da mesma caída Opolé, tá bom? Então,
Aqui fica essa informação para que vocês tenham um entendimento de que vocês precisam estudar, tá? Para que vocês possam ter cada vez mais um jogo próspero, um jogo respondendo. Por que um jogo responde e o outro não responde? Você tem que formatar tudo isso, todo esse conhecimento e aplicar ele, saber aplicar ele. E como você aplica, né? Qual é o propósito? Para que serve tudo isso? O Pai está trazendo tudo isso para vocês gratuitamente. Então, o que o Pai merece? Vamos compartilhar esse vídeo, vamos dar muito like, fazer comentário, e aquele que ainda não se inscreveu, essa é a hora, se inscreve aí, tá bom? Vamos fortalecer o canal, para o canal crescer. Aqui fica a minha gratidão para todos que ficaram até o final, respeitosamente e carinhosamente com esse Pai. Um grande abraço, até o próximo vídeo, que meu Pai Oxalá, Oxaguian, possa estar abençoando a vida de cada um de vocês fortemente, ok? Deus que habita em mim, saúdo Deus que habita em cada um de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.